Olá! Neste vídeo serão abordados os temas leitura de mapas e plantas baixas e também sobre localização e movimentação utilizando mapas e plantas baixas, com resolução de questões da Banca FGV. Tudo isso faz parte do edital do Processo Seletivo IBGE 2022, função de recenseadora. Vamos começar a falar sobre leitura de mapas e plantas baixas e também sobre localização e movimentação utilizando mapas e plantas baixas, que são dois conteúdos que a gente acaba estudando junto. Antes de começarmos, peço a quem não seja inscrito para que se inscreva no canal. Falando um pouco sobre planta baixa. Podemos definir uma planta baixa como sendo um desenho em duas dimensões que vai mostrar algumas características vistas de cima. É muito comum você conhecer planta baixa de casas, que vai mostrar onde estão os quartos, às vezes mostra os móveis e tudo mais. Mas aqui achei mais interessante trazer uma planta baixa de uma cidade. Então a cidade, na verdade, é composta por quarteirões, que são esses espaços maiores. Você tem aqui as ruas, né? E você pode se movimentar por elas, no sentido direita, esquerda, cima, abaixo, ou ainda no sentido norte, sul, leste, oeste. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. E aí a gente vai começar a entender algumas características. Por exemplo, aqui entendemos que seja uma praça, né? A gente entende aqui como sendo algumas árvores e tudo mais, né? Além de tudo, você tem casas ou prédios dentro desses quarteirões. Só para exemplificar, imagine uma pessoa saindo daqui, chamando de ponto A. Se algum exercício falar que essa pessoa se movimentou para a direita, um quarteirão, depois se movimentou para baixo, um quarteirão, depois de novo para a direita, depois para cima, dois quarteirões, 1 e 2, poderíamos concluir que ela chegou aqui em cima no ponto B. E essa movimentação às vezes também se dá por sentido norte, sul, leste, oeste, como eu disse. Falaremos sobre isso ainda neste vídeo. Neste vídeo vou apresentar resumidamente alguns elementos necessários e vou resolver questões da FGV já na sequência. Se você quiser tentar resolver essas questões antes como simulado, vocês vão encontrá-las em formato PDF na descrição do vídeo. Primeira questão. Uma peça está sobre uma das casas do tabuleiro quadriculada abaixo. As letras C, B, D e E possuem os seguintes significados. C, mover a peça uma casa para cima. B, mover a peça uma casa para baixo. D, mover a peça uma casa para a direita. E E, mover a peça uma casa para a esquerda. Cecília conseguiu fazer com a peça os seguintes movimentos sucessivos. C, C, D, B, D. Para fazer a peça voltar ao ponto de partida, uma sequência de movimentos possível é... E antes a gente pergunte o que isso aqui tem a ver com o conteúdo de hoje, esses quadrados aqui poderiam ser quarteirões. Então o exercício poderia dizer, olha, moveu um quarteirão para cima, dois para o lado. Então dá sim para ter uma questão bem voltada ao tema de mapas e plantas baixas, mais exato planta baixa, imaginando essa figura aqui como sendo a planta baixa de uma cidade, por exemplo, com quarteirões nos espaços quadrados, e as ruas seriam essas linhas que vão se cruzando. Bom, mas vamos resolver a questão. Nós temos aqui uma sequência de movimentos, então é como se a gente estivesse movimentando uma planta baixa. Cecília conseguiu fazer movimentos sucessivos. Então eu vou escolher um ponto de partida, que seria uma certa casa, e vou fazer esses movimentos que ele sugeriu. Eu escolhi pegar aqui mais no meio, exatamente para poder ter espaço caso eu precise ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, vou imaginar aqui o ponto de partida como sendo o meu P1. E vou colocar ele aqui, ó, nesse espaço do tabuleiro. E agora, quais movimentos serão feitos? C, estou pegando aqui, ó, a sequência que o exercício descreveu. O C representa para cima, então ele vai para cima duas vezes. Então, ele sairia daqui, viria primeiro para cá e depois para cá. Depois, ele foi... Vou até fazer melhor, eu vou fazer com setinhas. Ele foi para cima e para cima. Depois ele foi para a direita, então ele veio para cá. Depois ele veio para baixo, então ele veio para cá. E depois ele foi para a direita de novo.
ele foi para lá. Então ele chegou nesse ponto que eu vou chamar de P2. Para fazer a peça voltar ao ponto de partida, uma sequência de movimentos possível é... E aí, gente, eu vou fazer por tentativa mesmo. O que diz a letra A? Esquerda, esquerda, cima. O que aconteceria se eu saísse do P2 e fosse esquerda, esquerda, cima? Eu viria para essa casa, para essa e depois cairia aqui, nessa de cima. Então não é a resposta. Letra B. Baixo, baixo, esquerda, esquerda. Eu chegaria aqui. Não chegaria no P1. Também está errado. Letra C. Baixo, esquerda. Eu chegaria aqui. Também não é o P1. Letra D. Esquerda, baixo e esquerda. Cheguei no P1. A resposta, então, está na letra D. E, finalmente, na letra E, esquerda, 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 baixo. Ele chegaria aqui à esquerda do P1, que não é o que ele quer. Ficou um pouquinho bagunçado aqui, tá, gente? Mas eu acho que deu para vocês entenderem. Fizemos o caminho de ida, chegamos ao ponto e tentamos fazer o caminho de volta pelo que estava propondo as alternativas. E o único que deu certo é esse que está na letra D. Então, eu posso considerar esse exercício como um exercício que trabalha a movimentação, que poderia muito bem ser numa planta baixa. No quadriculado da figura a seguir, o lado de cada quadradinho mede uma unidade e deslocamentos de uma unidade, respectivamente para cima, para baixo, direita e esquerda, são representados pelas letras C, B, D e E. E aí temos o desenho aqui e já temos o ponto A marcado. Arnaldo parte do ponto A e faz os deslocamentos sucessivos C, D, B, B, E B, chegando ao ponto P. Um deslocamento possível para sair do ponto P e chegar ao ponto A é... E aí você tem as alternativas. Gente, esse exercício é bem parecido com o anterior, só com a diferença. Lá a gente se movimentava nas casas, como se fosse um tabuleiro. Se fosse uma analogia à planta baixa, estaria nos quarteirões. Agora não, ele está sobre o cruzamento. Então é como se a gente estivesse movimentando aqui nas linhas. Que se fosse a planta baixa, seriam as próprias ruas. Bem interessante também. Mas a maneira de fazer é bem parecido com o que eu fiz no nosso exercício anterior. Então vamos lá, vamos pegar aqui o Arnaldo partiu do ponto A e quais deslocamentos ele fez? Primeiro para cima, então ele chegaria aqui nesse pontinho. Depois para a direita, ele chegaria aqui. Depois para baixo, 2 vezes, ele chegaria aqui. Depois esquerda, 2 vezes, chegaria aqui. E depois para baixo, chegando aqui, no nosso ponto P. Então ele fez isso aqui, ó, gente. Foi para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda e agora para baixo. Chegou no ponto P. Um deslocamento possível para sair do P e chegar ao A, e agora eu tenho que fazer o contrário. E aí eu vou também por tentativa. O que diz a letra A? Que eu vou primeiro para a direita, depois para cima, depois para a esquerda e depois para cima. Não, se eu fizesse isso, eu chegaria aqui, que não é a resposta. O que diz a letra B? Para cima, para cima, para cima e para a direita. Eu chegaria aqui. Não é a resposta. Letra C. Cima, partindo do P, tá? Cima, direita, direita. Eu chegaria aqui. Não é a resposta. Letra D. Esquerda, cima, direita, cima, direita. Chegamos, olha só. Se ele for para a esquerda, depois para cima, depois para a direita, depois para cima de novo e depois de novo para a direita, ele vai chegar exatamente no ponto A. Então, a letra D é o gabarito da questão. Só para confirmar, por que a letra E não será? Porque se ele for para baixo, depois para cima de novo, ele voltou para o P. Aí ele vai para a direita 4 vezes. Direita, 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 direita. Ele até sai aqui do nosso espaço. Né? Então, a resposta está na letra D e é simplesmente um exercício de movimentação. Algumas vezes a movimentação é feita não da forma que eu tinha mostrado anteriormente, para cima, para baixo, direita e esquerda, mas é feita a partir do reconhecimento de que existem direções, isso normalmente aparece em mapas.
que é a partir da rosa dos ventos. O que vocês têm que decorar? Que a partir de uma certa referência, que seria o centro, para cima significa norte, para baixo significa sul, para a direita significa leste e para a esquerda significa oeste. Decore isso, tá? Não tem como fugir, isso é importante. Além disso, nós podemos ter aqueles intermediários. Então, se eu caminhasse aqui do centro, nesse sentido assim, eu estaria caminhando entre o norte e o leste. Isso recebe o nome de nordeste. Se eu tivesse a partir do centro caminhando aqui, eu estaria entre o leste e o sul. Isso é chamado de sudeste. Se a partir do centro eu estivesse caminhando para cima e para a esquerda ao mesmo tempo, eu estaria entre o norte e o oeste, que seria o noroeste. E se eu estivesse caminhando ao mesmo tempo para baixo e para a esquerda, eu estaria entre o sul e o oeste, que é chamado de sudoeste. Então, considero importante que vocês conheçam bem essa rosa dos ventos. Vamos fazer exercícios que já caíram em concurso FGV e que esse conhecimento é necessário. Miriam mora 10 quilômetros ao norte e 6 quilômetros a oeste de Afonso. E Afonso mora 2 quilômetros a sul e 3 quilômetros a leste de Paulo. Em relação a Miriam, Paulo mora. Bom, gente, eu vou fazer aqui os caminhos, vou mostrar as distâncias, só que primeiro eu tenho que decidir por onde começar. Se eu começasse pela Miriam, a partir da Miriam chegar em algum, Afonso, por exemplo, seria difícil. É do Afonso que eu sei chegar na Miriam. Por outro lado, é a partir do Paulo que eu consigo chegar no Afonso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar como referência o Paulo. Porque eu sei que a partir do Paulo eu chego no Afonso e a partir do Afonso eu consigo chegar na Miriam. Tá? Isso é importante. Então, vamos lá. O que eu sei? Que Afonso mora 2 quilômetros a sul. Então, a partir do Paulo, se eu andar para baixo, já decoramos que sul é para baixo. Eu vou até desenhar aqui de novo. Olha só. Se fizesse bem simples aqui, tá? Para baixo, sul. Para cima, norte. Para direita, leste. Para esquerda, oeste. Se eu precisar daqueles intermediários, eu desenho depois. Mas isso daqui, vocês vão ver que para esse exercício é suficiente. Então, se a partir do Paulo, eu sei que o Afonso mora 2 quilômetros a sul, para chegar a partir do Paulo, eu teria que andar 2 para baixo. Só que não apenas 2 ao sul. É 2 a sul e 3 a leste. Leste à direita. Então, eu teria que andar aqui, ó, 3. Aí, eu chegaria no Afonso. Que está aqui. Mas, a partir do Afonso, eu consigo chegar a Miriam. Sei que a Miriam mora 10 quilômetros ao norte. Norte é para cima. Então, vou fazer aqui o 10 quilômetros. Vou escrever. Só que não apenas 10 ao norte. Ele também está a 6 a oeste, que é para a esquerda. Por que eu estou fazendo as setas maiores, gente? Porque, na verdade, eu estou tentando criar uma escala mínima aqui, sem me preocupar tanto com o tamanho, mas pelo menos sabendo que 10 é maior que 3, que 3 é maior que 2, enfim. O meu 6 ficou muito grande, mas não preocupem não. Vai dar certo aqui no final. O fato é, a partir do Paulo, eu chegaria no Afonso andando 2 para o sul e 3 para leste, ou seja, baixo direita. E a partir do Afonso eu chegaria na Miriam. Se eu andasse 10 a norte, que é para cima, e 6 a leste, 6 a oeste, que é para esquerda. Tranquilo? Agora, o que ele quer? Que a partir de Miriam eu encontre o Paulo. O que eu teria que fazer? Bom, primeiro eu vou colocar os sentidos, depois eu coloco os tamanhos. Para chegar no Paulo, a partir da Miriam, eu teria que primeiro descer e depois caminhar para a direita. Mas descer quanto? Bom, gente, por que eu sei que eu vou descer? Porque do Paulo para o Afonso tinha 2. Mas do Afonso para a Miriam tem 10 para cima. Eu tinha 2 para baixo. Então, a diferença 10 menos 2 seria o que eu teria que descer da Miriam para chegar pelo menos ali na mesma linha do Paulo. E mais, descer significa sul. Então, 8 sul. Aí eu chegaria nesse primeiro ponto. A partir dele eu tenho que ir para a direita, que é leste. Mas quanto? Ora, se eu tinha andado 6 aqui em cima, mas do Paulo para o Afonso tem 3, aqui eu tenho a diferença 6 menos 3, que dá 3. E andar para a direita é andar a leste. Gente, a resposta está aqui. Ó. Eu tenho que andar 8 a sul e 3 a leste. Essa resposta você encontra na letra A.
Em relação a Miriam, o Paulo mora 8 quilômetros a sul e 3 quilômetros a leste. Então, viram que é um exercício que não chega a ser tão difícil, mas se você não conhecesse essas orientações, você nem começaria. Então, realmente é importante que você conheça. Apolo partiu de um ponto A e caminhou 1 km para o norte até o ponto B. A seguir, caminhou 1 km para o oeste até um ponto C. E, finalmente, caminhou 2 km para o sul até um ponto D. Para voltar do ponto D ao ponto inicial A em linha reta, Apolo deve caminhar para... Bom, já vou começar aqui, gente, criando aquelas orientações, tá? Que vocês vão decorar, tenho certeza. E vão ali acertar no dia da prova, tendo uma questão sobre isso. Olha só, para cima norte, para baixo sul, para direita leste, para esquerda oeste. Então vamos começar aqui. Apolo partiu de um ponto A, é a minha referência. A partir do ponto A, ele caminhou 1 km para o norte, que é para cima. Então vou representar aqui e colocar 1. Depois, aí chegou no ponto B. A partir do ponto B, caminhou 1 km para o oeste. Oeste é para a esquerda. Vou tentar manter mais ou menos o tamanho aqui, tá? E aí ele chegou no ponto C. A partir do ponto C, ele caminhou 2 km para o sul. Gente, eu tenho que me preocupar um pouquinho com o tamanho. Não vou medir na régua, nem tem como. Mas se esse tamanho até aqui é 1, o 2 vai ter que ser um pouco mais para baixo, tá? Senão não vai dar certo. Para baixo porque é para sul. E chegou ao ponto D. Ótimo, então fizemos o caminho. Uma unidade, né, para o norte, que é para cima. Depois, uma unidade, 1 km para o oeste, que é para a esquerda. E depois, 2 para baixo, que é sul, até chegar ao ponto D. Inclusive, isso aqui está em quilômetros. Ele quer voltar ao ponto D em linha reta. Ele não quer fazer trajetos, tipo, primeiro para o lado, depois para cima, para baixo. Não. Ele quer chegar em linha reta. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir direto do D para o A. Olha só, ele vai ter que fazer um caminho um pouco diferente desses 4 que eu coloquei aqui. Ele vai ter que fazer um caminho ao mesmo tempo para a direita e para cima. Mas já expliquei isso para vocês também. Ao mesmo tempo para a direita e para cima está aqui. E se está entre o norte e o leste, isso aqui é chamado de nordeste. Lembra que temos outros. Entre o norte e o oeste é o noroeste, entre o oeste e o sul é o sudoeste, entre o sul e o leste é o sudeste. Mas ele vai ter que fazer isso aqui. Olha aqui a mesma seta aqui. Então ele vai ter que caminhar direto, reto para o nordeste. Então a resposta está na letra B. Achei um exercício bem interessante. Mesma história, não é difícil, mas você tem que conhecer essas orientações bem. E ter a noção aqui, né, de tamanho na hora de desenhar e tudo mais. Tá? Eu gostei desse exercício, achei que ele treinou bem aquilo que eu tinha comentado. Poderia sim ser um exercício típico desse concurso para o edital que foi colocado. Vou falar um pouco agora sobre mapa. Né? Uma coisa bem simples e direta. Na verdade, eu não vou me preocupar muito aqui com a análise do mapa, porque senão eu estaria dentro de geografia. Apesar do edital estar dizendo, o que eu considero que para matemática seria interessante? Você saber as escalas, entender as escalas. Acredito que alguma pergunta relativa a mapa poderia estar ligado mais a isso. E aí quero destacar 2 tipos de escala. A escala numérica. Sei que a imagem não está ótima aí para vocês, eu vou até escrever aqui do lado, que está escrito assim, ó, 1, 2 pontos, 36.600.000. O que significa isso aqui, gente? Que esse primeiro número representa a escala que foi colocada aqui, né? Ou seja, no tamanho do desenho ele representaria 1. Por outro lado, o segundo representa para a gente o tamanho real. Ou seja, esse aqui é o tamanho no mapa, uma unidade, e esse seria o tamanho real se eu transformasse. Isso aqui também pode vir em forma de fração, tá, gente? Mas normalmente dentro do mapa vem mais com esses 2 pontos mesmo. Seria isso daqui, ó. 1 para cada 36.600.000. Qualquer coisa que eu precisasse aqui dentro, se eu falar, olha, aqui dentro a distância é de 5. Eu poderia montar uma regra de 3, por exemplo, para essa relação que foi dada. Bom, mas a escala às vezes também vem em forma de escala gráfica. Que é quando ele coloca esse desenho aqui. Às vezes até coloca mais espaçozinhos em forma de retângulo. A gente vai ver daqui a pouco um exercício assim. O fato é
Você tem aqui uma medição e diz que esse tamanho representa 346 quilômetros. Então, se você tiver com uma régua, você vai medir uma estrada aqui no meio do mapa, e se perceber que ele tem exatamente esse tamanho, você sabe que o tamanho da estrada é 346, por exemplo, tá bom? Então, de mapa, eu considero que o mais importante em matemática é isso daqui, entender bem essas escalas. Nós vamos fazer questões da FGV para trabalhar um pouquinho isso que eu falei. Questão número 5. A figura a seguir mostra o desenho do porto de Salvador. Pelas informações do desenho, é correto estimar que o comprimento do porto, que é a linha pontilhada que está aqui, seja... E aí pergunta quantos metros. O que eu tenho como referência, gente? Uma escala gráfica. Então ele fala, olha, um espaço aqui, entre esse primeiro espaço e aqui essa mais escura, é de 100. Aí eu tenho um escuro de 100 a 200, um mais claro de 200 a 300, então cada pedacinho desse é 100. O que ele quer, na verdade? Que você consiga enxergar aqui desse pontilhado e pelo tamanho dele, qual espaço ele estaria dentro dessa escala. Gente, eu confesso que eu fiquei imaginando maneiras de fazer isso na hora do concurso, porque se eu tivesse com uma régua, seria muito fácil. Eu pegaria a régua e mediria o tamanho aqui, e depois viria com esse tamanho e procuraria até onde daria aqui. Então eu imaginei uma forma possível. Se eu tivesse ali na hora do concurso e precisasse disso, eu ia usar minha caneta. Eu ia pôr minha caneta aqui do lado e tentar, se não marcar, segurar exatamente no tamanho que ela ficaria. Vou tentar representar isso aqui para vocês. Então eu colocaria a caneta aqui do lado e tentaria fazer uma marcação aqui, mais ou menos, ou seguraria, porque marcar a caneta é difícil, ou seguraria com o dedo aqui e depois tentaria trazer para a escala. É uma maneira, né? Como eu disse, eu achei até um pouco difícil, mas não consigo pensar em outra forma. Então eu faria desse jeito, mais ou menos assim. Bom, eu trouxe aqui para cá para vocês terem uma noção, tá? Eu peguei a mesma imagem e trouxe sem mexer no tamanho. O que vocês vão perceber? Que ele está aqui no meio, entre o 300 e o 400. Então eu entenderia que isso aqui seria 350 metros. E aí chegaria na resposta, né? A resposta, na verdade, que é o gabarito da questão, está na letra C. Deixa eu encaixar um artifício aqui, porque na verdade o que eu queria ensinar para vocês é, se você tem uma escala graduada aqui, escala gráfica, e tem um tamanho ali no desenho, você faz por comparação mesmo. Quantos espaços no desenho você conseguiria colocar aqui dentro da escala. E nesse caso deu 350. Se alguém pensou numa outra forma, talvez mais prática de fazer isso, e quiser compartilhar aqui, tá, nos comentários, fique à vontade. Vai ser um prazer receber aí a sua opinião. Em um determinado mapa, 13 centímetros representam 91 quilômetros. Neste mesmo mapa, 23 centímetros representam. Bom, gente, aqui é um exercício que eu posso fazer simplesmente por regra de 3. Né? Então eu posso dizer, olha, comparando centímetros, que é da escala, com quilômetro, que é o real, 13 centímetros representam 91 quilômetros. Então, se eu pegasse no mapa e medisse 23 centímetros, teria um tamanho em quilômetro X. São grandezas diretamente proporcionais, porque quando eu aumento o tamanho em centímetros, ele representa uma quilometragem maior, posso resolver multiplicando cruzados. Então fica assim, 13 vezes x é igual a 23 vezes 91. Passo esse 13 para o outro lado dividindo, e vou chegar então que x é 23 vezes 91 dividido por 13, que dá 161 quilômetros. Então um exercício até mais de regra de 3, mas que trabalha um pouquinho essa lógica de você estar no mapa e de você ter uma representação, né, onde você tem uma escala numérica. Um certo tamanho no mapa representa um certo tamanho real. Bom, o gabarito está na letra D. O exercício está pronto, mas eu quero aproveitar para comentar uma outra coisa que poderia ser cobrado. Tá? O que seria? Se ele quisesse que você encontrasse a própria escala, a escala numérica. Então vou aproveitar o exercício e comentar sobre isso. Um bônus aí para vocês. Então, quando ele fala que 13 centímetros representa 91 quilômetros, esses 91 quilômetros eu poderia transformar para centímetro. Como é que eu faria isso? Bom, já temos aquela sequência que vocês decoraram aí de outra aula, né? Que eu ensinei sobre transformação. Karaokê, 6 horas da manhã, dói cabeça e mente, né? Do site Micamática, do portal Micamática. Então, se eu quiser aqui, ó, eu consigo transformar
de quilômetro para centímetro, porque a escala numérica eu teria que colocar na mesma unidade. Então eu faria assim. Só fazer a separação aqui para mostrar bem detalhado para vocês se o exercício pedisse isso, tá? Nós vamos chegar na escala numérica. Então, 91 quilômetros eu colocaria aqui. E acrescentaria zeros até chegar nos centímetros. Então, na verdade, deu 9 milhões e 100 mil. Então, o que ele está dizendo? Que para cada 13 centímetros da escala, nós temos no tamanho real 9 milhões e 100 mil. Ah, professor, então isso aqui já é a escala numérica? Na verdade, ela só não é porque a escala numérica, em geral, considera que esse primeiro número tem que ser 1. E aí já comentei com vocês que eu posso escrever também assim, ó, como divisão. Como é que eu faço esse 13 virar 1? Se eu dividir por 13. Mas tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, 13 por 13 dá 1. E 9 milhões e 100 mil dividido por 13 dá 700 mil. Essa é a escala do exercício. 1 para 700 mil. Poderia muito bem ser a pergunta, tá, gente? Ou poderia cair uma questão dessa. Então, eu estou aproveitando, já que eu não tinha alguma dessa forma, para explicar para vocês essa questão. Então, caso peça que a partir dessas informações você encontre uma escala numérica, uma sugestão seria fazer dessa forma que eu mostrei aqui agora, tá? Então, fica um bônus aí para vocês. Não estava no exercício, mas agora, se cair, vocês vão acertar. A planta baixa de uma escola foi desenhada na escala 1/200. E nessa planta, o ginásio esportivo aparece como um retângulo de 15 centímetros por 12 centímetros. A área desse ginásio é... Bom, nós vamos começar partindo da escala, tá? 1/200, que é o mesmo que 1, 2 pontos, 200. O que significa na prática? Que cada uma unidade que eu tenho ali no mapa, no mundo real, digamos assim, o tamanho real, ele equivale a 200. Ok? E aí ele fala que o retângulo lá é 15 centímetros por 12 centímetros. O que eu vou começar fazendo então, gente? Descobrindo quantos centímetros seriam reais, porque ele quer a área real do ginásio. Então é fácil. Olha, se eu pegar aqui, o retângulo tem 15 centímetros por 12 centímetros. Se eu pegasse essa escala de 1 para 200, então eu teria que multiplicar 15 por 200, que vai dar, na verdade, 3.000 centímetros. E multiplicar o 12 por 200, mesma história, que vai dar 2.400 centímetros. Bom, eu posso resolver isso daqui, calcular a área em centímetros quadrados, depois transformar para metro quadrado. Mas é mais fácil transformar antes. É mais fácil transformar a medida de comprimento do que de área. Então eu posso fazer, olha, metro, decímetro, centímetro. Já estudamos isso. Se eu vou transformar 3.000 centímetros, essa última casa aqui, que é a da unidade, fica nos centímetros. E eu completo com o restante. Vou até colocar um antes aqui do metro, que seria o decâmetro, tá? Só para ficar certinho. Então seria isso daqui. E como é que eu transformaria isso aqui para metro? Trazendo a vírgula para o metro. Virou 30,00 ou simplesmente 30 metros. Há outras formas, tá? Essa daqui foi a que eu ensinei em outro vídeo. E o 2.400 também. Eu pegaria aqui a unidade, que é esse último zero aqui no centímetro, e completaria aqui com os outros algarismos. 2.400 fechou no centímetro. Transformar para metro, traz a vírgula para o metro, virou 24 metros. Agora calcular a área de um retângulo. Estou aproveitando muitas coisas de aulas anteriores, tá, gente? A área do retângulo é lado vezes lado. Então, na verdade, 30 vezes 24. Multiplicando 30 vezes 24 vai dar 720 metros quadrados. E a resposta, gabarito, está na letra D. Bom, alguns talvez vão se perguntar, professor, eu podia ter feito tudo sem transformar a escala, chegar na área e depois usar essa escala 1 para 200? Não, porque a escala que você tem lá é uma escala de comprimento. Então você não pode simplesmente usar na área, não funcionaria diretamente. Tá? Só por transformação, não vale a pena. Então, situações como essa, se você tem uma escala que é uma escala de comprimento, já transforme. E depois, se precisar usar, como nesse caso, para a área, aí você calcula a área ao final. Bom, com isso contemplamos mais 2 tópicos aí do edital, né, que seriam aqueles que falam sobre leitura de mapas e plantas baixas e sobre localização e movimentação usando mapas e plantas baixas. Teremos ainda um vídeo para falar sobre leitura e interpretação de tabelas e gráficos,
que será aí colocado em breve para vocês. Bons estudos e um grande abraço.